Já passou pela sua cabeça qual é a pergunta mais difícil de se responder? Olha, eu vou ser sincera com vocês, pode passar várias perguntas aí pela sua cabeça, mas uma das mais, assim, pra mim, pelo menos, que já me perguntaram algumas vezes e eu tive uma imensa dificuldade de responder foi: quem é você? Me fala sobre a Roberta, me fala quem é a Roberta. E normalmente a gente responde com profissão, né, com cargo, com aquilo que a gente é hoje, nosso status e tudo mais. Mas essa pergunta ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Acho que por isso que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de entender isso. E hoje eu quero abordar esse assunto com vocês, falar um pouco sobre o autoconhecimento e como ele é importante e extremamente essencial na construção de uma autoestima saudável para a nossa vida. Né? Se a gente for falar de autoestima, uma das grandes dores, né, das mulheres principalmente, dos homens também, mas acho que das mulheres um pouco mais. E a gente sempre acha que a autoestima tem a ver com se sentir bonita, né, se arrumar e tudo mais. Mas não é só isso, né? A autoestima é muito mais que isso, eu me valorizar, eu entender o meu valor, o que eu faço de bom, eu gostar daquilo que eu vejo, né? E quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, é porque a gente não se conhece, né? Então não tem como eu falar de autoestima sem antes falar de autoconhecimento, né? E às vezes a gente acha, eu tenho o dedo podre para relacionamento e tal, e a gente acaba, né, falando que é azar, que é karma, que sabe lá Deus o quê, mas a verdade é que isso envolve falta de autoconhecimento, né? Tudo isso impacta, né? Impacta na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, na nossa família, na escola, na faculdade, em tudo que a gente faz, a falta de autoconhecimento afeta, né? Então, vamos falar sobre isso um pouquinho? 95% dos casos no consultório de terapia individual são por falta de autoconhecimento. Por isso que a terapia ela é importante, porque ela ajuda a gente a se conhecer. Eu anotei aqui uma frase que eu achei assim, uau, de uma psicóloga que ela falou algo que faz muito sentido pra mim, que é: não dá pra gente amar quem a gente não conhece. Aí você fala assim, mas sei lá, né, eu posso me apaixonar e tal. Beleza, você pode até ter se apaixonado por alguém que você não conhecia, mas estou falando sobre amar. Quando a gente ama alguém é porque a gente conhece aquela pessoa, a gente dedicou um tempo a estar com ela, a gente, né, passa ali tempo com ela e vai conhecendo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta ou não, né? E o mesmo serve pra gente. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo, mais eu me valorizo. Como eu vou amar alguém que eu não conheço? Não dá, entende? Então hoje eu quero trazer 5 pontos, vou tentar aqui ser o mais breve possível, pra gente construir o nosso autoconhecimento de uma forma mais equilibrada, tá bom? Então, bora lá comigo. Primeiro, reconheça os seus pontos fortes, né? Então, é impossível não se amar quando a gente se conhece, né? Todo mundo tem algo bom dentro de si, né? Às vezes a gente fica ali, mas eu não tenho nada de bom, mas eu nunca consigo, eu não sou capaz. Cara, eu já fiz isso comigo várias vezes. E eu tenho que lutar contra esse hábito de, às vezes, continuar fazendo isso, né? E às vezes você repetiu tantas vezes esse discurso que você acabou acreditando que, de fato, você não era capaz de nada, né? Mas vamos mudar essa chave, vamos virar essa chave, porque não existem pessoas sem qualidades, né? Não existem pessoas sem superação. Todos nós temos uma história. A gente pode não ter passado por grandes tragédias, né, ou grandes histórias marcantes de superação, mas a gente passou por algo que precisa superar, né? Seja, sei lá, como eu me vejo, seja qualquer coisa na nossa vida desde lá da infância, né? Então todo mundo tem ponto forte, todo mundo sabe fazer bem alguma coisa e a gente precisa redescobrir, né? Se a gente já sabia, vamos redescobrir esses pontos, vamos reforçar esses pontos fortes que são importantes, tá? E antes de começar a falar sobre esses pontos, gente, sem se comparar, ok? Eu sei que é difícil a gente não ficar se comparando com as pessoas, mas a comparação é o pior início para você começar a reforçar seus pontos fortes. Porque sempre vai ter alguém que sabe mais que você, ok? Sempre vai ter alguém que sabe mais, que é melhor em alguma coisa que você não é. Então, tira a comparação da sua vida e começa a focar em você, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas dentro desse primeiro ponto que vão te ajudar a reconhecer esses pontos fortes, né? Então, vamos lá. Para quais atividades as pessoas costumam pedir a sua ajuda?
O que as pessoas pedem sua ajuda porque você faz bem, né? O que as pessoas dizem que você faz tão bem que você pode trabalhar com isso? Várias vezes eu ouvi, nossa, Roberta, você sabe entender as pessoas, você conversa com as pessoas, você escuta, você para, você tem paciência. E eu comecei a ouvir isso e prestar atenção, né? O que significa isso, né? Então isso é um sinal de que eu sou boa em tal coisa, então começa a identificar isso. Qual parte do seu trabalho você mais gosta? Quais os trabalhos que você tem mais facilidade em aprender? Eu sou mais humanas, eu sou mais exatas. Eu sou mais didático, eu sou mais manual, eu sou mais acadêmico, eu sou mais prático, eu sou mais teórico. Não sei, se pergunta, né? Se movimenta, não fica parada, tipo, céus, a vida, eu não sei de nada, sabe? Só que você precisa trabalhar isso dentro de você, ok? Precisa se esforçar mais. 2. Aceite as suas fraquezas e vulnerabilidade, né? Ao mesmo tempo que você precisa reconhecer os seus pontos fortes, você também precisa reconhecer que existem algumas vulnerabilidades, que você não vai ser bom em tudo. E tá tudo certo, né? Porque ninguém sabe de todas as coisas, você nem sempre vai ser melhor em tudo. E tá tudo bem, existe algo bom que você faz, algo específico, e existem outras coisas que não. Eu, por exemplo, nossa, pode parecer que eu super amo cozinhar, mas não. Né? Eu aprendi e como que eu posso dizer, me esforço para fazer coisas diferentes, para aprender coisas novas, mas eu não tenho aquela facilidade que, por exemplo, a minha mãe e a minha sogra têm de ir lá e fazer um negócio ali e não precisar ver receita na internet, entendeu? Então, cada um tem o seu ponto forte, mas eu também preciso reconhecer que eu não sou boa em tudo e eu tenho que aceitar isso, ok? Sem ficar me cobrando o tempo todo. 3. Entenda e faça as pazes com a sua história, né? Como eu falei antes, nem todo mundo passou por tragédias, por histórias marcantes, mas cada um teve que superar alguma coisa, né? Talvez faltou algo na nossa vida, no nosso crescimento. E ok, porque os nossos pais não eram perfeitos. Eles eram seres humanos, com problemas deles próprios, né? Com faltas que eles tiveram que lidar ao longo da vida e por acaso também faltou pra gente, então a gente cresceu faltando alguma coisa. Então é importante a gente reconhecer essas faltas, né, e mais do que tudo, sair do lugar de vitimismo, né, assumir um lugar de protagonista da minha história, da minha vida, entender que existiram faltas e essas faltas tiveram consequências, mas o que eu posso fazer com isso, né? Voltar no tempo eu não posso, então o que eu posso reconstruir, reconhecer essas faltas e o que eu posso construir com isso, né? E gente, entenda a sua história sem ficar procurando culpados e sem se culpar, né? Os seus pais, eles não são vilões porque faltou alguma coisa, né? Talvez eles passaram por transtornos, problemas lá, ou talvez eles nem estavam preparados ainda para ser pais. Independente de qualquer coisa, não fica caçando culpado, entendeu? Entende a sua história e recomeça e continua a andar. Aqui eu também fiz eu coloquei algumas perguntas pra gente pensar. Quais foram essas situações, né, lá da infância? Será que você lembra? Se foi alguma situação da adolescência também, algo que você lembra, se pergunta. O que você interpretou na época, se você lembrar? Né? Como eu me sinto hoje quando eu penso sobre isso, quando eu lembro disso, né? O que me falta hoje? Quais são as consequências que isso teve na minha vida? Coloca no papel, faz uma reflexão. Eu sei que em alguns casos pode ser extremamente difícil e doloroso entrar em contato com isso. Então, se para você é muito difícil pensar sobre isso, é importante que você procure a ajuda de um profissional, alguém que vai poder te ajudar ali, passo a passo, devagarinho, aí, né, pensando sobre essas faltas, redescobrindo o seu autoconhecimento, construindo seu autoconhecimento e trabalhando essas dores para que você possa se liberar disso, ok? Não queira ter a vida de outra pessoa, né? Foca na sua vida. Infelizmente, algumas coisas que aconteceram não voltam mais. A gente não tem como voltar no tempo e mudar o que passou, né? A gente pode escolher fazer diferente hoje. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos, né, parar, refletir, buscar ajuda. Existem ferramentas da psicologia que podem te ajudar a trabalhar essas faltas, ok? Então foca nisso, foca naquilo que você consegue resolver. 4. Reconheça seus valores pessoais. A nossa história, ela traz, eu coloquei aqui,
traz pistas do que é importante para nós, né? Então às vezes a gente vive lá, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu sou jovem, inconsequente, então eu vou agir por impulso, pelas minhas emoções, eu não penso no depois, e isso muitas vezes traz consequências, né? Eu posso engravidar de alguém que eu nem gosto, num momento que eu nem queria e num momento que eu nem pensava em ter uma criança, né? Ou sofrer um acidente porque eu tomei uma decisão errada, né? Machucar alguém, ou simplesmente escolher uma profissão que não era aquela que eu nasci para ser, não era aquela que eu gosto, e eu passar a vida inteira me martirizando, tipo, ai, se eu tivesse escolhido tal coisa seria diferente. Não seria diferente. Vamos pensar. Não dá para voltar atrás, né? Existem coisas e atitudes, comportamentos e escolhas que vão mudar a rota da nossa vida, né? Então a gente precisa ser um pouco mais racional nas nossas escolhas. E os valores, eles são princípios que guiam a nossa vida. Quando a gente era criança, nossos pais ensinaram o que era certo, o que era errado, o que valorizar, o que não valorizar, e a gente vai crescendo com esses valores. E as nossas escolhas de vida, aquilo que a gente faz, a gente não sabe nomear. Eu não sei quais são os meus valores, mas as suas escolhas, os seus comportamentos, como você rege a sua vida, pode te dar ali um spoiler do que é, né, do que são os seus valores. E se você tá vivendo de uma forma infeliz e tipo, tá fazendo só escolhas que te fazem mal, talvez você esteja indo na contramão desses valores. Então a gente precisa rever, precisa pensar, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem isso. Uma pessoa desprendida, que valoriza liberdade, criatividade, espontânea e tal, mas que trabalha num lugar fechado, pequeno, CLT, nada contra CLT, e ganhando a mesma coisa todos os dias, essa pessoa ela tem uma propensão gigantesca a ser depressiva, a ter depressão, né? Ou a ser infeliz. Por quê? Porque ela não está vivendo os valores dela. Ela é uma pessoa criativa, ela precisa estar livre para ela poder ali continuar. Então a gente precisa repensar isso e precisa trabalhar isso também. E aí tem algumas perguntas que também podem ajudar, que é: quem são os exemplos e modelos de vida? O que essas pessoas dizem ou fazem que torna elas modelos para mim, né? Eu tô vivendo de acordo com os meus valores? As minhas escolhas têm refletido os meus valores ou não? Se pergunta isso. 5. Agir de acordo com seus princípios. Ele tem um pouco a ver com o de antes também, né? Quando a gente entende os nossos valores e vive de acordo com eles, com os nossos princípios, a gente acredita, reconhece e valoriza os nossos pontos fortes, né? A gente fala com clareza, a gente entende com clareza a nossa jornada de vida até aqui. Então eu sei que eu vivi muitas coisas, eu superei muitas coisas e eu vou continuar ali crescendo. Ou eu também sei que eu não vivi nada de diferente, que eu fui mimada a vida inteira e que eu vivi numa redoma de proteção ali e eu não sei nada sobre a vida e eu acho que tudo é contra mim e tal. Entende? Então você consegue reconhecer essas coisas, né? E consegue trabalhar a sua autoestima. Então é importante, extremamente importante para construir uma autoestima saudável, é se conhecendo, é começando pela nossa identidade. Valorize a sua identidade, se conheça, né? Trabalhe o autoconhecimento em você para você construir outras coisas no futuro. Né? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo e manda pra geral, gente, manda pra todo mundo. Vou colocar lá no Instagram, vou colocar no YouTube também. Então compartilha com geral, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, me segue e bora construir um autoconhecimento aí top, tá bom? Um beijo, até a próxima!